Amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma noite para mais uma reflexão na Palavra de Deus, mais um momento onde nós queremos transmitir aquilo que o Senhor tem nos dado da Palavra de Deus para meditação dos irmãos, para uso nos cultos, nos lares, para aquilo que Deus também trabalhar no seu coração. Nós vamos orar e apresentar ao Senhor as nossas vidas nesta noite com esse objetivo, de conhecê-lo mais. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e bendizemos. Seja exaltado o teu nome. Seu Deus, venha a nós o vosso reino. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos ofensores. Seja sobre nós continuamente a graça e a misericórdia do Senhor. Seu Deus, abre os nossos olhos para enxergar o que o Senhor está mostrando na sua palavra. Não é o que o Senhor está querendo dizer, o Senhor está dizendo, sempre o Senhor disse. Eu é que não entendo quantas vezes, mas nesta noite nós oramos ao Senhor para que sejam abertos os olhos do nosso entendimento, para que vendo possamos enxergar, para que ouvindo possamos entender, Seu Deus, e a palavra, Seu Deus, fazer aquilo que o Senhor enviou para fazer no nosso ser interior. E, Seu Deus, e a partir do nosso interior mudar toda a nossa existência. Seu Deus, conduze-nos na direção dos Teus propósitos. Conduze-nos, ó Deus, para sermos conforme o Filho amado Jesus Cristo. Faça-nos crescer todos os dias na semelhança de Cristo, para que quando o Senhor vier buscar a igreja, quando Cristo vier buscar a igreja, nós sejamos semelhantes a Ele. Nós não sejamos confundidos na sua vinda. Nós oramos ao Senhor nesta noite. Toma os irmãos, ó Deus, nos seus lares, ó Deus, toda a igreja, ó Deus, onde ela estiver, toma em tuas mãos, guarda e livre de todo mal, ó Deus, principalmente do mal, ó Deus, de desanimar na fé, de fraquejar na fé. Ó Deus, nós não estamos aqui, ó Deus, nos acomodando. Nós estamos, ó Deus, num momento de reflexão, ó Deus, como que recuados, ó Deus, para entender, ó Deus, como está, ó Deus, o fronte da batalha nesse momento. E pedimos também orientação ao Senhor como igreja para sermos sábios. Precisamos, ó Deus, de passar nesse vale sem atrair a ira para nós, para a igreja, Senhor Deus. Que fique bem claro, Senhor Deus, que a rejeição desse mundo seja ao Senhor. E assim, Senhor Deus, por sermos parecidos com Cristo, por termos a mente de Cristo, seremos rejeitados. E não ao contrário. Senhor Deus, não é por causa de nós que Cristo tem que ser rejeitado. Isso seria ser motivo de escândalo, o que a igreja não é. Nós, Senhor Deus, temos consciência de quem nós somos em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor, Deus, guia-nos sempre em todas as áreas da vida. Deus Santo, que ninguém se desespere, que ninguém se desanime, mas que todos nós estejamos crescendo todos os dias, até o grande dia de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos novamente o Evangelho de João, agora capítulo 5, versículos 16 ao 30. Eu vou ler um texto bem grande e eu vou ler na edição revista e corrigida, edição contemporânea, uma das que eu mais gosto. Diz assim: Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Irmãos, o contexto desse texto vem da cura de um paralítico, que a Bíblia diz que ele havia 38 anos doente. A Bíblia não diz que ele tinha 38 anos, diz que ele havia 38 anos estava doente. Tá? E ele estava num lugar, num tanque chamado Betesda, à beira de um tanque. Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? E ele não soube responder, e Jesus chega e cura esse homem de uma forma miraculosa. Simplesmente diz para ele: olha, levanta, pega a sua maca ou a sua cama e vai embora. Só que era sábado. E sábado era tido como dia de descanso. É interessante que era descanso para o homem. Deus fez o sábado por causa do homem. Para que o homem pudesse descansar, para que o homem pudesse vê-lo como o Criador. Mas Deus não fez o sábado para ele. Deus fez o sábado para o homem. E no sábado Deus continua cuidando dos seus. Não é assim? Nunca se viu um Deus como esse, que trabalha para quem nele confia. Deus tem esse prazer nele, está na natureza dele. Não adianta a gente ficar aqui discutindo se podia, se não podia, porque está na natureza de Deus. Ele tem o prazer de trabalhar para os seus filhos. E isso não muda, é intrínseco a ele. Ele criou o homem para o louvor da sua glória, e enquanto o homem o glorifica, ele cuida do homem. Aí nós vamos dizer: mas esse homem estava glorificando a Deus? Não é o caso. Nós estamos aqui dizendo que Jesus está dando mostras, Jesus está revelando quem ele é. E aqui você vai observar que houve uma irracionalidade, porque as pessoas começam a pensar assim: mas sábado não pode carregar a cama. Depende. Você está vendendo cama, por que você não fez isso até na sexta-feira? Digamos que a gente estivesse lá na lei dos judeus. Ou você está simplesmente, quem deu a lei, ele mesmo te curou, porque aquela cama ali era uma representação da sua incapacidade de andar, era uma maca. Era quem sabe, um colchão no chão, um estrado. A Bíblia não especifica muito. Era um lugar, digamos assim, de um pobre coitado. Alguém que não tinha como sair dali. E ele carregando aquilo ali, é o sinal de que ele ficou 38 anos em cima de uma cama. Agora ele pode carregar a cama. É uma evidência do milagre. Mas o que acontece? As pessoas começam a enxergar que aquele homem não poderia carregar a cama, e não olharam para o milagre. Ninguém prestou atenção no milagre, prestou atenção na cama. E é interessante que o milagre testifica que Jesus veio para cuidar das coisas que mais trazem embaraço à vida humana. Jesus veio para nos libertar dessas coisas.
E olha que essas pessoas vão interpelar Jesus. Então, nós entrando no nosso texto, no versículo 16, os judeus vão perguntar, por que você faz essas coisas no sábado? Jesus vai dizer, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E é interessante que Jesus dá um vislumbre de que ele é filho de Deus. E isso não era sempre que Jesus fazia, tá? Jesus não usava muito essa coisa de que ele é o Filho de Deus unigênito, como ninguém poderia ser, tá? Então, ele aqui vai mostrar algo que eles não conseguiam entender. Eles viam, ouviam, não entendiam, não enxergavam e não entendiam. Olha só, por quê? Porque tinha uma lente atrapalhando. Paulo vai dizer que tinha um véu sobre a cabeça dele, só que o véu acho que não tinha nem lugar para os olhos, não era tapado direto, né? E aí não conseguia enxergar nada. Então, Jesus ele vai mostrar aqui que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias esperado de Israel. O que eles não sabiam é que o Messias era segundamente divina e não segundamente humana. Eles não conheciam a Deus para reconhecer o Messias. Olha o problema. E quantos vislumbres, quantas coisas o Senhor mostrou a respeito disso. Bom, Jesus também não vai dizer que ele é maior do que os seus opositores. Ele apenas diz que obedece ao Pai, pois vê tudo que o Pai faz e busca fazer igual. Ou seja, ele mostra a unidade na Trindade. Claro que eles não vão entender esse conceito. Isso é para nós hoje, a gente entende isso. Mas olha só, interessante que ele está dizendo aqui, olha, eu não sou melhor do que vocês não. Eu faço aquilo que o Pai quer que eu faça. É simples assim, tá? E olha, o filho não pode fazer coisa alguma de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha que comunhão. Para piorar, mas deveria melhorar e não piorar, Jesus diz que pode até dar vida a quem quiser. Da mesma forma que o Pai faz e que todo julgamento pertence a Ele, dado pelo Pai. Só Deus pode julgar. Eles estavam de frente com Deus. É interessante que ele vai dizer que, olha, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Versículo 20. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha só. Ele está dizendo que ele pode fazer o que Deus faz. Mas olha que interessante, é porque há um interrelacionamento. Não é... Primeiro ele fala que ele faz aquilo que vê o Pai fazendo. Não, para ver o que Deus faz, tudo que nós vemos hoje já está na mente divina desde a eternidade passada. Deus é o Deus que está num tempo diferente do nosso. Enquanto nós estamos aqui no tempo Cronos, contando as horas, os minutos, contando os dias, os anos, o Deus é o Deus do tempo, que não é um tempo quantitativo, mas qualitativo. Deus é o eterno presente. Todas as coisas já estão ao mesmo tempo na mente de Deus. Inclusive a nossa chegada a esse mundo e a nossa partida dele. Tudo isso já está na mente de Deus. É interessante que agora Jesus fala assim, eu vejo o Pai fazendo. Olha, aquilo que o Filho vê, ele faz igualmente. É interessante que eles não param para pensar que eles não estão seguindo essa mesma linha de raciocínio. Eles não param para pensar que eles se dizem filhos de Abraão e não veem. Eles não alcançam. Não lhes é dado a entender. Mas por quê? Porque tem um véu. Porque eles pensam que eles podem pegar a palavra de Deus como se fosse, por exemplo, a nossa Constituição, como se fosse algum outro código de lei, e na experiência humana, subsequente à escrita desse código, você encontrar algo que você consiga então fazer uma brecha nessa lei e passar por ela.
houve uma nova experiência, teve que mexer na lei. Deus é perfeito. Não tem o que a lei dele rege tudo aquilo que é em consonância com a mente dele. O que é o contrário, aí a lei funciona para os transgressores. Para os filhos é um caminhar de união com o Pai. É diferente. A palavra passa a ser doce ao paladar daquele que ama o Pai. Meus irmãos, então, ouvir, dar ouvidos, entender e receber a voz de Jesus dá entrada à vida eterna. Este ato é o mesmo que passar da morte para a vida. É isso que está no versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse versículo parece que ele está para um tempo futuro, mas ele está explicando o versículo 24. Ele diz, olha, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrou em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele está dizendo que quem ainda não tem essa palavra, quem não recebeu essa palavra, ele está na morte, ele está morto em delitos e pecados na linguagem paulina, mas agora ele recebe a oportunidade de poder estar sendo vivificado pela fé nessa palavra. Ele vai então receber agora o que? O poder de ser chamado filho de Deus, de ser feito filho de Deus, filho de adoção por meio da fé em Jesus Cristo, que veio pagar o preço a Deus dos pecados humanos. Ele pagou tudo aquilo, ele fez propiciação, ele pagou toda a ira que o pecado produz, ele mesmo nele mesmo. Olha só, então, ele diz que a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão viver, já chegou. Se já chegou, ele está dizendo, olha, naquele dia, naquela hora, ele estava falando para aquela plateia opositora. Se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, se vocês derem ouvidos, vocês também poderão ter vida. Vocês poderão também ser absolvidos do julgamento. Vocês também poderão ter comunhão como eu tenho. Vocês conhecerão como eu conheço. Tem coisas maiores ainda para serem feitas e o Pai quer revelar. Precisa de filhos. Filhos que queiram realmente ouvir a sua voz. Irmãos, isso aqui é sério. É muito sério. Porque nós estamos precisando todos os dias crescer nesse conhecimento de ouvir a voz de Deus, de entender o que Ele está falando no tempo de hoje. Se havia dificuldades no ano 30 mais ou menos da nossa era, agora no ano 2020 também tem dificuldades. Tem dificuldade para eu entender, tem dificuldade para quem me ouve entender. Jesus é quem Ele diz que é, mas é preciso receber no homem interior essa verdade que Jesus é. Ele não muda. Ele não muda até na sua ação de amar, de preparar o caminho. A palavra é bem clara que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, o amor de Deus em Cristo Jesus não muda. Não muda. E se eu estiver nele, eu não vou separar. A ação dele de amor oferecido não muda. Isso não diminui, não perde eficácia. Mesmo que eu saia de perto e não seja alcançado, mesmo que eu não queira, ele continua sendo quem ele é. Nesta noite, nós temos a oportunidade de refletir se eu sou o filho que conhece a vontade do Pai. Porque viver a parte da vontade do Pai é viver fazendo força com o Pai, em nome do Pai. Já parou para pensar o que é isso? Quanto a gente cuida muito dessa vida aqui.
A gente cuida, sim, nós precisamos de comer, beber, vestir, nos proteger do sol, da chuva excessivos, do calor excessivo, do frio excessivo. Sim, nós precisamos. Nós precisamos. Mas é interessante que se gasta muito tempo, da pouca tempo de vida que temos aqui, com a vida daqui que vai acabar. Nós temos que entender que nós estamos aqui numa amostra grátis para nos preparar para a vida eterna. Para entrar na vida eterna, nós temos que conhecer a vontade de Deus, sermos executantes da vontade de Deus, sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nós temos que ter a semelhança de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e não falar assim, ali vai um cristão. Eles são cristãos. Eles são cristãos porque ele é ali da igreja evangélica, a igreja cristã. Eles são cristãos porque eles carregam uma Bíblia. Ainda que nós tenhamos essas exterioridades, mas o termo cristão foi usado contra os crentes numa atitude pejorativa pela primeira vez, com o objetivo de chamá-los de pequenos cristos. Seres humanos extremamente semelhantes ao Deus que eles criam. O salmista diz que os ídolos dos povos são prata, ouro, pedra, madeira e assim por diante. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E o salmista, ele diz um vaticínio interessante, ele vai falar assim, semelhantes a eles se tornem os que os adoram. Pegando uma inferência aí com o salmista, que maldição boa, né? Semelhantes a eles se tornam os que os adoram. Semelhantes a Cristo se tornam os que os adoram. Por isso que em Colossenses está escrito que nós estamos escondidos, a nossa vida com Deus em Cristo. 1 João diz que ainda não é manifestado quem nós somos, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele porque nós o veremos como ele é. Então, cada dia nós temos que nos tornar semelhantes a Cristo. Fazer diferença nesse mundo é ter exatamente essa visão que o mundo não pode ter. Jesus falou que enviaria o Espírito Santo, rogaria ao Pai, enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, porque o mundo não conhece. O mundo conhece as exterioridades da igreja, mas ele pode até imitar a igreja. Nós estamos vendo aí na mídia uns debates esquisitos, né? Mas isso são exterioridades que não convém nem ficar falando aqui, porque senão você entra pelo mesmo caminho. Eu quero só chamar a atenção que se realmente o Espírito de Deus estiver em mim, estiver em você, nós seremos inconfundíveis. O mundo, nós vamos cair na graça do povo, ou seja, daqueles que vão vir a Jesus, como também poderemos ser apedrejados por aqueles que vão rejeitar. Porque o Evangelho vai fazer isso. Ou ele converte, ou ele incita ao ódio. Porque eu sem falar, muitas das vezes vou ser aquilo que o homem quer cauterizar na sua mente. Ele quer cauterizar a mente, ele não quer. Há algum tempo atrás, 2 anos, 3 anos, nós estávamos quase vendo a Bíblia ser mutilada. A Bíblia estavam fazendo no Brasil, querendo tirar textos da Bíblia para que o pecado deles não fosse combatido. E olha que nós não combatemos com armas, nós simplesmente dizemos, olha, isso não é de acordo com a vontade de Deus. Se ele não crê em Deus, por que ele vai então questionar o que eu estou falando? Ele vai dizer, se Deus não existe para ele, para que ele vai duvidar de mim? Mas sabe o que acontece, irmãos? É que ele fala que Deus não existe no seu interior, e ele fica repetindo aquilo várias vezes, mas ele não consegue finalmente calar a voz da consciência. Então ele acaba falando, precisando que pare de falar. Pare de falar em nome desse Deus. Então por isso que muitas das vezes a gente vê aí as pessoas querendo tirar textos da Bíblia, para que o nome do Senhor pare de ser colocado de frente com ele. Então, nós como cristãos, nós temos que estar cheios
dessa presença. O Espírito Santo que habitava no Jesus, ele tem que estar em nós de tal forma, da mesma forma como que ele fazia com Jesus. Jesus, ele se afastava do povo para ir orar. Jesus, ele ia ao povo para levar a palavra de Deus. O maior prazer de Jesus era o quê? Alimentar o povo com conhecimento de Deus. Não era ao contrário. Ele não se servia tanto do povo, muito pelo contrário, ele sempre estava cheio para dar. O povo ia a ele por causa de pão, ele dava pão e dava palavra. O povo ia a ele por causa da enfermidade, ele curava e perdoava pecados. O povo ia a ele por causa da morte, Jesus também ressuscitava. Olha quanta coisa Jesus estava apto a fazer, porque ele via o Pai, porque ele tinha em si aquilo que o Pai era, o que o Pai queria. Olha só, essa intimidade precisa ser vivenciada no século 21 que nós estamos vivendo. Porque as pessoas continuam necessitando das mesmas coisas do que no século I. Eles continuam precisando das mesmas coisas. É a mesma coisa, com toda a tecnologia as pessoas estão tão necessitadas como naquele tempo. E estão tão duvidosas como naquele tempo, elas continuam duvidando. Que Jesus é quem ele diz que é. Pior de tudo, que duvidam que você, crente, é filho de Deus como você diz que é. Olha só que coisa. Então, irmãos, veja bem. Hoje se dá ouvidos à voz de Deus. O Senhor vai falar 2 vezes aqui em coisas relativas à morte. No versículo 25 ele vai dizer, olha, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus e os que a ouvirem viverão. Quem são esses? Os crentes, que ouvem a voz de Deus. Agora, olha só, que ouvem a voz do Filho de Deus. Agora, ele vai adiante, no versículo 30, ele vai dizer assim, no versículos 28 e 29, ele diz o seguinte, não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. De um jeito ou de outro se ouvirá a voz de Jesus. Primeiro ele fala, os mortos ouvirão a voz do Senhor, do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então tem uma classe de pessoas que vai ouvir e vai viver. Agora aqui ele está dizendo que os que estiverem no sepulcro, aqui está selada a sorte. Ele está dizendo, olha, os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Que é o oposto de vida. Sairão para ouvirem o julgamento, a sentença de que estão condenados e separados de Deus para sempre. Então, isso está em consonância com Daniel 12:2. No finalzinho da revelação que Deus dá a Daniel, Deus vai dizer para ele que realmente haverá uma ressurreição final. A última ressurreição está aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Jesus agora pega e fala, olha só, muitos dos que Daniel lá não fala como que vai ser, simplesmente fala que vão ressurgir. Agora Jesus fala assim, ouvirão a minha voz. Eles vão ouvir a minha voz, tá? Então, é muito importante nós observarmos aqui que Jesus, ele é o Messias que o mundo não estava preparado para receber. O mundo não conseguia entender. Aliás, estava preparado por Deus, mas o mundo não queria receber. O mundo não quis receber. Deus preparou tudo, deu a palavra, deu todas as profecias, deu todas as condições na geografia, na política, enfim, estava tudo de acordo. E agora o homem pega e ainda insiste em dizer que não. Quantas vezes nós explicamos por A mais B que Jesus é o Filho de Deus, que é necessário vir a Ele para ter vida.
e não nos dão ouvidos. Já fizeram isso com Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que o discípulo não é maior do que o mestre. Então, nós sabemos que essas coisas são assim. E como nós não somos maiores do que o mestre, nós cumprimos a tarefa de obedecer. Nós apenas obedecemos. O mestre manda, ide, pregai, porque quem vai salvar é ele, quem ele vai salvar eu não sei, nós não sabemos, nós sabemos que a igreja prega. Então, querido, veja bem, Jesus diz que ele não pode fazer nada diferente da vontade do Pai no versículo 30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo. Pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Mas vem cá, ele não faz por quê? Ele não tem poder para tal? A Bíblia diz que ele tinha a glória com o Pai desde a eternidade. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Olha só, é interessante que ele poderia, assim como entrar em desacordo com o Pai, porque mas ele faz da parte da mesma natureza do Pai, que é a natureza divina. E Deus não vai lutar com Deus. Deus não vai de acordo com a sua, ir de encontro com a sua palavra. Por isso que Jesus fala, olha, eu não faço nada diferente da vontade do Pai. Ele está nos dando exemplo. Por quê? Porque Jesus conhece o Pai. Isso faz toda a diferença. Conhecer o Pai. Quando não se conhece o Pai, você inventa um monte de coisa, até com a própria palavra de Deus, e depois fica buscando perseguir aqueles que tentam fazer a vontade de Deus. Fazer coisas para agradar a Deus a partir de mim é perigo. Eu obedeço a palavra, me submeto a ela, que em consonância com ela, o que eu fizer para agradar a Deus, aí sim pode ser aceito por Deus, é aceito por Deus. Tá? Tem que ter intimidade de filho para poder fazer a vontade do Pai. Tem que ter concordância, obediência, amor, fidelidade. Senão, você fica para trás, você acaba não fazendo. Aquelas pessoas estavam de frente com Deus, Deus na terra, andando, conversando com eles. Ao invés de se prostrarem e adorarem, eles param para discutir com ele ideias. Vê se pode. Então, queridos, é vergonhoso, tá? Ver que eles estavam duvidando de Deus, falando com Deus. Quantas das vezes isso acontece hoje, de diversas formas. Nas muitas filosofias, nas muitas teologias, nas novas descobertas na palavra de Deus, que não tem nada para descobrir, tem para obedecer. Tá? Então, nessa noite eu quero deixar essa palavra. Jesus está convidando para conhecer o Pai e viver em consonância com o que lhe agrada. Nisto está a vida eterna. A vida eterna está em conhecer a Deus. E é Jesus a quem ele enviou. E fazendo isso, esse conhecimento não é teórico, teológico. Isso aí são ferramentas que a gente aprende a usar para falar melhor aquilo que cremos. Mas esse conhecimento está em abandonar, em negar a si mesmo. Tomar a cruz é o quê? É a morte do meu eu, da minha carne, e seguir a Jesus, como uma criança faria. Por isso que das crianças é o reino dos céus. Que nessa noite nós possamos ter isso em mente, mesmo que afastados uns dos outros, nós possamos ter em mente que é isso que nos chamou um dia. Foi isso que nos convidou para a salvação. Não foi outra coisa. Foi exatamente isso. Você não veio a Jesus e permaneceu por causa de uma palavra muito bonita. Você, para estar em Jesus, você tem que ter negado a si mesmo. E isso não é bom. Isso não é agradável. Isso dói. É cortar na carne. Você veio a Jesus porque você entendeu que você sozinho não iria nunca alcançar a Deus e a vida eterna. E a finalidade desta vida é glorificar a Deus, é torná-la eterna, é entrar na vida eterna. Essa vida nos é dada para você conhecer a Deus, para que você tenha acesso à vida eterna.
não é outra coisa. Você não tem o que fazer nessa vida a não ser isso. Você corre para um lado e para o outro para a manutenção dessa vida enquanto aqui, irmãos. Enquanto aqui, porque a nossa preocupação mesmo, o nosso labor é estar na vida eterna, é entrar na vida eterna. E esse entrar na vida eterna não é uma coisa que, Deus tem que me dar isso ou aquilo para eu querer entrar lá. Não, é você que tem que correr, sabendo que Ele tem a vida eterna. E esse correr não é fazer obras para que Ele se agrade de você. Esse correr é negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Mais uma vez, eu quero falar aqui quantas coisas Deus tem confiado na sua mão para você ser um fiel mordomo. Quantos benefícios financeiros, mobilidade, quanta coisa Deus tem te dado. E olha quanta necessidade tem ao redor de nós. A nossa igreja é plantada numa comunidade. Olha quanta coisa tem ao nosso redor. Olha quanto exemplo de fidelidade a Deus você pode dar quando você está com um necessitado. Quando você fala com alguém que tem menos capacidade filosófica do que você, e você para e fala com ele. Deus tem te dado tempo. Deus tem dado tempo à igreja, para a igreja trabalhar no reino que ela foi chamada, para glorificar o nome dele. Deus tem em mente, irmãos, isso nós vamos falar melhor outro dia, que Deus tem em mente uma igreja que ela tem pessoas assim de alto padrão aos olhos humanos. Mas tudo isso é para depositar aos pés de Jesus, servindo ao outro. Por isso que Paulo fala que, olha, tudo que eu tinha, eu joguei, eu entreguei para ganhar a Cristo. E entregar para ganhar a Cristo é isso. Todos os dias você olhar o pobre, perdido, pecador, não é só o pobre financeiro não, porque senão ficava muito fácil pregar. Né? O pobre, perdido, pecador, por isso que ele é pobre, porque ele é um perdido, um pecador, um morto. E olhar que ele precisa daquilo que você tem. E que você é o contato. Você é o contato. Você vai falar ali as palavras de Deus para que gere fé, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Se nós somos a igreja, é preciso fazer isso. Se nós somos a igreja, irmãos, é preciso mostrar o Cristo da igreja a todas as pessoas. Se nós não podemos falar por atacado, não podemos usar os aparelhos de som, não podemos convidar, não podemos andar pelas ruas convidando para uma reunião. Agora que ficou então a oportunidade de mostrar que nós somos a igreja. Porque a igreja no seu nascimento ela mostrava Cristo. Ela falava assim, Ele vem, Ele está vindo. Mas passaram 2000 anos, pastor, e Ele não veio. Eu falei, vem cá, e quem disse que era para pregar uma outra mensagem? Lê o resto do Novo Testamento, você vai observar que a igreja prega o tempo todo que Jesus está vindo, está preparando um povo para a sua volta. O tempo todo. Nós sabemos que Jesus volta para todo aquele que falece, para todo aquele que descansa no Senhor. Já voltou, já está selado. Esse está no versículo 30. Né? Ele está lá na sepultura e quando o Senhor chamar, ele vai sair para a ressurreição da vida. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos pela Bíblia que assim como Jesus foi, e ele foi visto indo para os céus, assim também ele vai voltar. Vai chegar um momento que Jesus vai pegar a igreja toda, igual hoje, nos lares, ou podemos estar lá no templo. E como vai estar essa igreja? Essa é que corre talvez os maiores riscos. Essa é que corre os maiores riscos. Porque o Senhor vai chegar e Ele vai levar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Que nós sejamos zelosos, assim como somos nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, no cuidado do esposo, da esposa. Deus nos chama para ser zeloso da sua casa, do conhecimento dele. E isso não é uma quantidade de conhecimento para mim, é uma qualidade de conhecimento em mim para provocar no outro, para mostrar Deus ao outro. Assim como Jesus estava fazendo. Olha, o que o Pai faz eu vejo.
O Pai me ama, Ele me mostra o que Ele faz. E eu faço o que o Pai quer que faz. Essa é a realidade da igreja, inimitável, não tem como imitar. Ou você se torna igreja, então você não está imitando, você já faz parte do que é genuíno. Ou então não tem como imitar. Que sejamos igreja. Que Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos, todos os dias console a sua vida, te dê força para caminhar e perdoe, não é força para você caminhar para você. É força para você caminhar para Ele que te salvou. Te salvar, Ele já salvou. Você tem que crer nisso, viver isso e saber que agora você vive para aquele que te salvou. E viver para aquele que te salvou e fazer o que Ele quer. Aprofunde no conhecimento de Deus, na intimidade de Deus, e Deus vai nos guiando todos os dias nesse negócio. Falo como quem fala com irmãos, eu me coloco junto com a igreja. Todos os dias precisamos crescer nisso. Que Deus abençoe a todos. Um abraço nos idosos, um abraço nas crianças. Né? Nós não podemos estar juntos, realmente faz uma diferença, não é a mesma coisa. Eu estou fazendo força para falar de frente com essa tela. Confesso para os irmãos que isso é horrível, é muito bom. Aqui eu tenho controle de tudo. Mas eu confesso para os irmãos, eu preferia as crianças fazendo bagunça. Eu tenho que falar alto no microfone, porque eu não tenho voz para falar alto. Mas e daí? Isso é que é vida. Isso é que é vida. Né? Ver os seus sucessores, aqueles que vão te ajudar, aqueles que um dia vão continuar a obra ali na frente, na sua frente. Isso é que é vida. Né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.